Seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. 8. A estrada para Isengard. Assim foi que, à luz de uma bela manhã, o rei Théoden e Gandalf, o Cavaleiro Branco, voltaram a se encontrar na relva verde junto ao Riacho do Abismo. Ali estavam também Aragorn, filho de Arathorn, Legolas, o Elfo, Erkenbrand de Westfold e os senhores da Casa Dourada. Em torno deles estavam reunidos Rohirrim, os Cavaleiros da Marca. O espanto dominou sua alegria da vitória e seus olhos se voltavam para a floresta. De repente ouviu-se um grande brado e vieram descendo do dique aqueles que haviam sido afastados para o abismo. Ali vinham Gamling, o velho, e Elmer, filho de Elmund, e ao lado deles caminhava Gimli, o anão. Não tinha elmo, e em torno da cabeça trazia uma faixa de linho manchada de sangue. Mas sua voz era alta e forte. 42, mestre Legolas! Exclamou ele. Ai de mim! Meu machado está lascado. O 42º tinha um colar de ferro no pescoço. Como estás tu? Ultrapassastes minha contagem por um, respondeu Legolas. Mas não ressinto o jogo. Tanto estou contente de te ver de pé. Bem-vindo, Elmer, filho de minha irmã, disse Théoden. Agora que te vejo a salvo, estou contente deveras. Salve, senhor da marca, respondeu Elmer. A noite escura passou e retornou o dia. Mas o dia trouxe estranhas novas. Virou-se e fitou admirado, primeiro a floresta e depois Gandalf. Mais uma vez vens na hora da aflição sem seres esperado, disse ele. Sem ser esperado? Disse Gandalf. Eu disse que voltaria, vos encontraria aqui. Mas não mencionastes a hora, nem predissestes o modo de tua vinda. Estranho auxílio tu trazes. És poderoso na magia, Gandalf o Branco. Pode ser, mas, se assim é, ainda não a mostrei. Apenas dei bons conselhos no perigo e fez uso da velocidade de Scadofax. Vossa própria valentia fez mais, e as pernas robustas dos homens de Westfold marchando pela noite. Então todos fitaram Gandalf ainda mais admirados. Alguns olharam de relance, sombriamente, para a floresta, e passaram as mãos na testa, como se pensassem que seus olhos enxergavam diferentes dos dele. Gandalf riu-se, longa e alegremente. As árvores? Disse ele. Não, eu vejo a floresta tão claramente como vós, mas não é feito meu. É algo além dos conselhos dos sábios. O evento demonstrou ser melhor que meu intento e melhor ainda que minha esperança. Então, se não é tua, de quem é a magia? Indagou Théoden. Não de Saruman, isso é evidente. Há algum sábio mais poderoso do qual ainda precisamos ouvir falar? Não é magia, e sim um poder muito mais antigo, comentou Gandalf. Um poder que caminhava na terra antes que os elfos cantassem ou os martelos soassem. Nem ferro rachado, nem árvore batida. Recente era o monte sob a lua surgida. Não havia anel, nem mal contumaz. Nos bosques já andava tempos atrás. E qual há de ser a resposta ao teu enigma? Indagou Théoden. Se quiserdes saber isso, deveis vir comigo a Isengard, respondeu Gandalf. A Isengard? Exclamaram eles. Sim, disse Gandalf. Hei de retornar a Isengard, e os que quiserem podem vir comigo.
Ali poderemos ver coisas estranhas. Mas não há homens bastantes na marca, nem que estivessem todos reunidos e curados das feridas e da exaustão, para assaltar o baluarte de Saruman, disse Théoden. Ainda assim, é a Isengard que vou, afirmou Gandalf. Não hei de passar muito tempo ali. Agora meu caminho rumo para o leste. Buscar-me em Edoras antes do minguar da lua. Não, disse Théoden. Na hora escura antes da aurora eu duvidei, mas agora não nos separaremos. Irei contigo, se é esse teu conselho. Desejo falar com Saruman tão logo seja possível, comentou Gandalf. E, visto que te causou grande prejuízo, seria adequado que lá estivesses. Mas quão logo e quão depressa cavalgarás? Meus homens estão cansados da batalha, disse o rei. E também eu estou cansado, pois cavalguei longe e dormi pouco. Ai de mim. Minha velhice não é fingida, nem se deve apenas aos cochichos de língua de cobra. É um mal que nenhum curador pode sarar por completo, nem mesmo Gandalf. Então que descansem agora todos os que vão cavalgar comigo, disse Gandalf. Viajaremos sobre a sombra do entardecer. Está bem assim. Pois é meu conselho que todas as nossas indas e vindas devem ser tão secretas quanto possam ser de hora em diante. Mas não ordenes que muitos homens vão contigo, Théoden. Vamos a uma negociação, não a um combate. Então o rei escolheu homens que estavam ilesos e tinham cavalos velozes, e enviou-os com novas da vitória para todos os vales da marca, e levaram também sua convocação, mandando que todos os homens jovens e velhos viessem às pressas até Edoras. Ali o senhor da marca faria uma assembleia com todos aqueles capazes de portar armas. No terceiro dia após a lua cheia, para cavalgar com ele a Isengard, o rei escolheu Elmer e 20 homens de sua casa. Com Gandalf iriam Aragorn, Legolas e Gimli. A despeito de seu ferimento, o anão não queria ficar para trás. Foi somente um golpe fraco e o capacete o desviou, disse ele. Seria preciso mais do que um tal arranhão órquico para me reter. Eu cuidarei dele enquanto descansas, disse Aragorn. O rei retornou então para o Forte da Trombeta e dormiu, um sono de tranquilidade como não conhecera há muitos anos. E o restante de sua companhia escolhida também repousou. Mas os demais, todos os que não estavam machucados ou feridos, começaram grande labuta, pois muitos haviam tombado na batalha e jaziam mortos no campo ou no abismo. Nenhum orc restava vivo. Seus corpos eram incontáveis, mas grande número de homens das colinas haviam se rendido, e tinham medo, e clamavam por mercê. Os homens da marca tiraram-lhe as armas e os puseram para trabalhar. Ajudai agora a reparar o mal ao qual vos unistes, disse Arquembrand. E depois a vez de fazer um juramento de nunca mais atravessardes em armas os vales do Eisen, nem marchardes com os inimigos dos homens. E então a vez de voltar livres à vossa terra. Pois fostes iludidos por Saruman. Muitos de vós obtiveram a morte como recompensa por confiardes nele. Mas, se tivesseis triunfado, vossa paga teria sido pouco melhor. Os homens da Terra Parda admiraram-se, pois Saruman lhes dissera que os homens de Rohan eram cruéis e queimavam vivos os cativos. No meio do campo, diante do Forte da Trombeta, foram erguidos 2 montículos, e debaixo dele foram sepultados todos os cavaleiros da marca que tombaram na defesa, os do Vale, os orientais, de um lado, e os de Westfold do outro. Mas os homens da Terra Parda foram dispostos em um montículo abaixo do dique. Em um túmulo solitário sobre a sombra do Forte da Trombeta, jazia Rama, capitão da guarda do rei. Ele tombara diante do portão. Os orcs foram acumulados em grandes pilhas, longe dos montículos dos homens, perto das bordas da floresta. E o povo tinha a mente perturbada, pois as pilhas de carniça eram demasiado grandes para serem enterradas ou queimadas. Tinham pouca madeira para fogueiras, e ninguém teria ousado golpear com machado as estranhas árvores, mesmo que Gandalf não tivesse alertado para que não ferissem casca nem ramo, sobre grande perigo para si mesmos.
Deixai deitados os orcs, disse Gandalf. Amanhã poderá trazer novo conselho. À tarde, a companhia do rei aprestou-se para partir. O trabalho de sepultamento apenas começava, e Théoden lamentou a perda de Rama, seu capitão, e lançou a primeira terra em seu túmulo. Grande injúria deveras Saruman fez a mim e a toda esta terra, comentou ele. E lembrar-me-ei dela quando nos encontrarmos. O sol já se aproximava das colinas a oeste da garganta, quando finalmente Théoden e Gandalf e seus companheiros desceram do dique montados. Atrás deles estava reunida uma grande hoste, tanto dos cavaleiros como do povo de Westfold, velhos e jovens, mulheres e crianças que haviam saído das cavernas. Cantaram uma canção de vitória com nítidas vozes, e depois fizeram silêncio, perguntando-se o que iria acontecer, pois seus olhos estavam fixos nas árvores e temiam-nas. Os cavaleiros chegaram à floresta e pararam, cavalos e homens. Todos hesitavam em entrar. As árvores eram cinzentas e ameaçadoras, e havia em torno delas uma sombra ou névoa. As extremidades de seus longos ramos estendidos pendiam como dedos esquadrinhadores. Suas raízes se projetavam do solo como membros de estranhos monstros, e escuras cavernas se abriam embaixo delas. Mas Gandalf foi em frente, conduzindo a companhia. E ali onde a estrada do Forte da Trombeta se encontrava com as árvores, eles viram então uma abertura, como um portão arqueado sob ramos enormes. E Gandalf o atravessou, e eles o seguiram. Então, para seu espanto, descobriram que a estrada prosseguia e o riacho do abismo ao lado dela, e acima o céu estava aberto e repleto de luz dourada. Mas, de ambos os lados, as grandes veredas da floresta já estavam envoltas em penumbra, estendendo-se para as sombras impenetráveis. E ali ouviam o rangido e gemido dos ramos, e gritos distantes e um rumor de vozes sem palavras, murmurando zangadas. Não se via orc nem outra criatura viva. Legolas e Gimli agora cavalgavam juntos na mesma montaria, e mantinham-se logo ao lado de Gandalf, pois Gimli temia a floresta. Faz calor aqui dentro, disse Legolas a Gandalf. Sinto uma grande ira à minha volta. Não sentes o ar pulsando em teus ouvidos? Sim, assentiu Gandalf. O que foi feito dos desgraçados orcs? Indagou Legolas. Isso, creio. Ninguém jamais saberá, disse Gandalf. Cavalgaram em silêncio por algum tempo, mas Legolas sempre dava olhadelas de um lado e outro, e algumas vezes teria parado para escutar os sons da floresta, se Gimli o tivesse permitido. Estas são árvores mais estranhas que já vi, disse ele, e vi muitos carvalhos crescerem da bolota até a idade arruinada. Queria ter agora uma folga para caminhar no meio delas. Elas têm vozes, e com o tempo eu poderia chegar a compreender seu pensamento. Não, não, respondeu Gimli. Vamos deixá-las. Já imagino o pensamento delas. Ódio de todos os que caminham em duas pernas, e sua fala é de esmagar e estrangular. Não de todos os que caminham em duas pernas, disse Legolas. Aí penso que estás enganado. São os orcs que elas odeiam, pois elas não são deste lugar e pouco sabem dos elfos e dos homens. Muito longe estão os vales de onde elas procedem. Dos fundos valões de Fangorn, Gimli. É de lá que elas vêm, creio eu. Então essa é a floresta mais perigosa da Terra-média, disse Gimli. Eu deveria ser grato pelo papel que elas desempenharam, mas não gosto delas. Podes pensar que são maravilhosas. Porém, vi uma maravilha maior nesta terra, mais linda que qualquer bosque ou clareira que já cresceu. Meu coração ainda está repleto dela. Estranhos são os modos dos homens, Legolas. Aqui eles têm uma das maravilhas do mundo setentrional. E o que dizem dela? Cavernas, eles dizem. Cavernas! Buracos para se refugiarem em tempos de guerra. Para armazenarem forragem. Meu bom Legolas, sabe o que as cavernas do abismo de Helm são vastas e lindas? Haveria uma infinita peregrinação de anãos apenas para contemplá-las,
se fosse sabido que tais coisas existem. Sim, deveras pagariam ouro puro por um breve vislumbre. E eu daria ouro para ser dispensado, respondeu Legolas. E o dobro para me deixarem sair se eu entrasse por engano. Tu não viste, por isso perdoa o teu gracejo, disse Gimli. Mas falas como um tolo. Crês que são belos aqueles salões onde teu rei habita sob a colina em Treva-mata e os anãos ajudaram a construí-los muito tempo atrás? Nada mais são que choupanas comparadas às cavernas que vi aqui. Salões incomensuráveis, repletos de uma perpétua música de água que tilinta das lagoas. Belas como Queledes Aran à luz das estrelas. E, Legolas, quando as tochas são acesas e os homens caminham nos pisos arenosos sob as abóbodas ecoantes. Ah! Então, Legolas, gemas de cristais e veias de minério precioso reluzem nas paredes polidas. E a luz brilha através de mármores dobrados, semelhantes a conchas, translúcidos como as mãos viventes da rainha Galadriel. Há colunas brancas e cor de açafrão, e rosadas como o amanhecer, Legolas, estriadas e torcidas em formas de sonho. Elas nascem de pisos de muitas cores para se encontrarem com os pingentes rebrilhantes do teto. Asas, cordões, cortinas finas como nuvens congeladas. Lanças, estandartes, pináculos de palácios suspensos. Lagos tranquilos as espelham. Um mundo bruxuleante ergue-se de escuras lagoas cobertas de límpido vidro. Cidades que a mente de Durin mal poderia ter imaginado em sonho estendem-se por avenidas e pátios com colunatas, alcançando os escuros recantos aonde nenhuma luz pode chegar. E, plim, cai uma gota de prata, e as ondulações redondas no vidro fazem todas as torres dobrarem-se e oscilarem como algas e corais em uma gruta do mar. Então vem a tardinha. Elas desbotam e se apagam piscando. As tochas entram em outra sala e outro sonho. A sala após sala, Legolas. Um salão que se abre de outro, um domo após outro. Uma escada além da escada, e ainda as trilhas que se insinuam conduzem ao coração das montanhas. Cavernas. As cavernas do abismo de Helm. Feliz foi o acaso que ali me levou. Deixá-las faz-me chorar. Então desejo-te esta fortuna para teu consolo, Gimli, disse o elfo. Que saias a salvo da guerra e voltes para vê-las outra vez. Mas não contes a toda a tua gente. Parece que pouco resta para eles fazerem, julgando por teu relato. Quem sabe os homens desta terra sejam sábios por dizerem pouco. Uma família de anãos ativos com martelo e cinzel poderia mais estragar do que fazer. Não compreendes, disse Gimli. Nenhum anão ficaria indiferente diante de tal encanto. Ninguém da raça de Durin mineraria essas cavernas em busca de pedras ou minério, nem se ele pudesse obter diamantes e ouro. Abates bosques de árvores em flor na primavera para fazer lenha? Nós cultivaríamos essas clareiras de pedra florescente, não as faríamos de pedreira. Com habilidade cautelosa, pancadinha, pancadinha. Uma lasquinha de rocha e nada mais, quem sabe, em todo um dia aflito. Assim poderíamos trabalhar e, à medida que os anos passassem, haveríamos de abrir novos caminhos e revelar salas remotas que ainda estão no escuro, só vislumbradas como um vazio além de fissuras na rocha. E luzes, Legolas. Haveríamos de fazer luzes, lamparinas como as que outrora luziam em Khazad-dûm. E quando quiséssemos, expulsaríamos a noite que lá jazeu, desde que as colinas foram feitas. E quando desejássemos repouso, deixaríamos a noite voltar. Tu me comoves, Gimli, disse Legolas. Jamais te ouvi falando assim antes. Quase me fazes arrepender-me de não ter visto essas cavernas. Vamos, façamos este acordo. Se ambos voltarmos a salvo dos perigos que nos aguardam, viajaremos juntos por algum tempo. Hás de visitar Fangorn comigo, e depois virei contigo ver o abismo de Helm. Esse não seria o caminho de volta que eu escolheria, respondeu Gimli. Mas suportarei Fangorn se tiver tua promessa de voltares às cavernas
e compartilhares comigo a sua maravilha. Tens minha promessa, afirmou Legolas. Mas ai de nós, agora temos de deixar para trás a caverna e a floresta por algum tempo. Vê, estamos chegando ao fim das árvores. Qual a distância a Isengard, Gandalf? Cerca de 15 léguas, conforme voam os corvos de Saruman, disse Gandalf. 5 da boca da garganta do abismo até os vales, e mais 10 dali aos portões de Isengard. Mas não havemos de cavalgar o caminho todo hoje à noite. E quando lá chegarmos, o que havemos de ver? Perguntou Gimli. Tu podes saber, mas eu não posso adivinhar. Eu mesmo não sei com certeza, respondeu o mago. Estive lá ontem ao cair da noite, mas muita coisa pode ter acontecido desde então. Porém, creio que não dirás que a jornada foi em vão, mesmo deixando para trás as cavernas cintilantes de Aglarond. Finalmente a companhia atravessou as árvores e viram que tinham chegado ao fundo da garganta, onde a estrada do abismo de Helm se bifurcava. Como um ramo indo para o leste, a Edoras, e o outro ao norte, para os vales do Isen. Ao saírem debaixo das bordas da floresta, Legolas parou e olhou para trás, pesaroso. Então deu uma exclamação súbita. Ah, olhos! Disse ele. Olhos espiando das sombras dos ramos. Nunca antes vi olhos assim. Os outros, surpresos com sua exclamação, pararam e viraram-se. Mas Legolas começou a voltar pelo caminho. Não, não! Exclamou Gimli. Faz o que quiseres de tua loucura, mas primeiro deixa-me apear desse cavalo. Não quero ver olho nenhum. Detente, Legolas verde-folha, disse Gandalf. Não voltes à floresta, não ainda. Esta não é tua hora. Enquanto ele falava, avançaram do meio das árvores 3 estranhos vultos. Eram altos como trolls, com 12 pés ou mais de altura. Seus corpos fortes, robustos como jovens árvores, pareciam vestidos em trajes ou pele justa, cinza e marrom. Seus membros eram longos e suas mãos tinham muitos dedos. Os cabelos eram rijos e as barbas de um verde acinzentado como um musgo. Fitavam com olhos solenes, mas não olhavam para os cavaleiros. Suas vistas voltavam-se para o norte. De repente, ergueram as mãos compridas à boca e emitiram chamados ressoantes, nítidos como notas de trompa, porém mais musicais e variados. Os chamados foram respondidos, e, voltando-se outra vez, os cavaleiros viram as outras criaturas do mesmo tipo que se aproximavam, com largas passadas na relva. Vinham depressa do norte, caminhando como garças que vadeiam no passo, mas não na velocidade, pois suas pernas, em longas passadas, alternavam-se mais velozes que as asas das garças. Os cavaleiros clamaram alto de espanto, e alguns puseram as mãos nos punhos das espadas. Não precisais de armas, disse Gandalf. Estes são apenas pastores. Não são inimigos, e na verdade nem se importam conosco. Assim parecia ser, pois enquanto ele falava, as altas criaturas, sem nem olharem para os cavaleiros, entraram caminhando na floresta e sumiram. Pastores? Exclamou Théoden. Onde estão seus rebanhos? O que são eles, Gandalf? Pois é evidente que para ti, ao menos, eles não são estranhos. São pastores das árvores, respondeu Gandalf. Faz tanto tempo que escutastes histórias ao pé da lareira? Há crianças em tua terra que, a partir dos filamentos torcidos das histórias, poderiam encontrar a resposta à tua pergunta. Viste entes, ó rei, entes vindos da floresta de Fangorn, que em tua língua se chama floresta ente. Pensavas que o nome fora dado só por capricho ocioso? Não, Théoden, é diferente. Para eles, tu és tão somente um conto passageiro. Todos os anos desde Orle, o jovem, até Théoden, o velho, pouco contam para eles. E todos os feitos de tua casa são apenas de pouca monta. O rei estava em silêncio. Entes, disse ele por fim.
Das sombras da lenda, começo a compreender um pouco a sombra das árvores, assim creio. Vivi para ver dias estranhos. Por muito tempo cuidamos de nossos animais e nossos campos. Construímos nossas casas, produzimos nossos implementos ou cavalgamos ao longe para ajudar nas guerras de Minas Tirith. E chamamos isso de vidas dos homens, de modo do mundo. Pouco nos importamos com o que havia além dos limites de nossa terra. Temos canções que contam dessas coisas, mas as estamos esquecendo, ensinando-as apenas às crianças, como costume descuidado. E agora as canções desceram entre nós, vindas de estranhos lugares, e caminham visíveis sob o sol. Deverias estar contente, Théoden Rei, disse Gandalf, pois agora está em perigo não somente a pequena vida dos homens, mas também a vida daqueles seres que cria serem assunto das lendas. Não estás sem aliados, mesmo que não os conheças. Porém, eu também deveria estar triste, respondeu Théoden, pois não importa como resulte a fortuna da guerra, ela não poderá terminar de modo que muita coisa que foi bela e maravilhosa abandone a Terra-média para sempre? Poderá, disse Gandalf. O mal de Sauron não poderá ser curado por completo, nem tornado como se jamais tivesse sido. Mas a tais dias estamos condenados. Continuemos agora a jornada que começamos. A companhia afastou-se então da garganta e da floresta e tomou a estrada rumo aos vales. Legolas seguiu-os com relutância. O sol havia se posto, já mergulhara atrás da borda do mundo, mas quando cavalgavam saindo da sombra das colinas e olharam para o oeste, ao desfiladeiro de Rohan, o céu ainda estava vermelho e havia uma luz que ardia sob as nuvens flutuantes. Diante dela, sombrias, rodopiavam e voavam muitas aves de asas negras. Algumas passaram por cima com gritos lamentosos, retornando aos lares entre as rochas. As aves de carniça estiveram ocupadas junto ao campo de batalha, disse Elmer. Agora cavalgavam em passo confortável e a escuridão descia nas planícies em seu redor. A lua lenta alçava-se, já crescendo para a cheia, e em sua fria luz prateada, os prados ondulantes subiam e desciam como um amplo mar cinzento. Haviam cavalgado umas 4 horas desde a bifurcação das estradas, quando se aproximaram dos vales. Longas encostas desciam rapidamente ao lugar onde o rio se espalhava em baixios pedregosos, entre altos terraços de relva. Ouviam o uivo dos lobos trazidos pelo vento. Tinham os corações pesarosos, rememorando os muitos homens que haviam tombado em combate naquele lugar. A estrada mergulhou entre as ribanceiras de turfa cada vez mais altas, abrindo caminho através dos terraços até a margem do rio e subindo outra vez do lado oposto. Havia 3 fileiras de pedras chatas para serem pisadas na travessia da correnteza, e entre elas vals para os cavalos, que saíam de cada beira rumo a uma ilhota nua. No meio. Os cavaleiros contemplaram as travessias, e elas lhe pareceram estranhas, pois os vales sempre tinham sido um lugar repleto do ímpeto e barulho na água nas pedras. Mas agora estavam em silêncio. Os leitos do rio estavam quase secos, um ermo nu de seixos e areia cinzenta. Este lugar se tornou lúgubre, disse Elmer. Que doença cometeu o rio? Muitas coisas belas Saruman destruiu. Devorou também as nascentes do Aizen? Assim parece, respondeu Gandalf. Ai de nós, exclamou Théoden. Temos de passar por aqui, onde as aves de carniças devoram tantos bons homens, tantos bons cavaleiros da marca. Este é o nosso caminho, disse Gandalf. Dolorosa é a queda de teus homens, mas hás de ver que pelo menos os lobos das montanhas não os devoram. É com seus amigos, os orcs, que eles se banqueteiam. Assim é deveras a amizade de sua espécie. Bem, desceram até o rio, e quando chegaram, os lobos pararam de uivar e escapuliram para longe.
Foram tomados de pavor vendo Gandalf à luz da lua e seu cavalo Scadofax reluzindo como prata. Os cavaleiros atravessaram até a ilhota e olhos brilhantes os observavam, lívidos, desde as sombras das ribanceiras. Vede, disse Gandalf. Amigos labutaram aqui. E viram que no meio da ilhota fora erguido um montículo, cercado de pedras e guarnecido de muitas lanças em torno. Aqui jazem todos os homens da marca que tombaram perto deste lugar, disse Gandalf. Que aqui repousem, respondeu Elmer. E quando suas lanças tiverem apodrecido e enferrujado, que seu morro ainda perdure por muito tempo guardando os vales do Aizen. Isto também é obra tua, Gandalf, meu amigo, indagou Théoden. Muito realizaste em uma tarde e uma noite. Com a ajuda de Scadofax e outros, disse Gandalf. Cavalguei depressa e longe, mas aqui, junto ao morro, direi isto para teu consolo. Muitos caíram nas batalhas dos Vals, porém, menos do que disse o rumor. Mais foram dispersos que mortos. Reuni todos que pude encontrar. Alguns homens enviei com Grimbold de Westfold para se unirem a Erkenbrand. Alguns pus a fazer este sepultamento. Estes agora seguiram teu marechal Elfhelm. Mandei-o com muitos cavaleiros a Edoras. Eu sabia que Saruman despachara todo seu poderio contra ti, e que seus serviçais haviam se desviado de todas as outras missões e ido ao abismo de Helm. As terras pareciam vazias de inimigos. Porém, eu temia que, não obstante, cavalga-lobos e saqueadores poderiam cavalgar rumo a Meduseld enquanto este estava indefeso. Mas agora penso que não precisas temer. Encontrarás tua casa dando as boas-vindas a teu retorno. E ficarei contente de revê-la, respondeu Théoden. Por breve, não duvido, que agora haja de ser minha estada ali. Assim a companhia se despediu da ilha e do montículo, atravessou o rio e escalou a ribanceira oposta. Então prosseguiram a cavalo, contentes de haverem deixado os fúnebres vals. À medida que avançavam, irrompeu outra vez o uivo dos lobos. Havia uma antiga estrada que corria de Isengard para as travessias. Por alguma distância, ela corria ao lado do rio, curvando-se com ele para o leste e depois para o norte. Mas finalmente afastava-se e ia direto na direção dos portões de Isengard. E estes ficavam sob o flanco da montanha no oeste do vale, a 16 milhas ou mais de sua abertura. Seguiram essa estrada, mas não cavalgaram sobre ela, pois o solo ao lado dela era firme e plano, coberto de relva curta e fofa por muitas milhas em torno. Agora cavalgavam mais depressa, e por volta da meia-noite, os Val estavam quase 5 léguas atrás deles. Então pararam, terminando a jornada daquela noite, pois o rei estava exausto. Tinham chegado aos pés das montanhas nevoentas e aos longos braços de Nan-Curunir. Se estendiam bem para baixo ao encontro deles. Obscuro jazia o vale diante deles, pois a lua arrumara para o oeste, e sua luz estava oculta pelas colinas. Mas, da profunda sombra do vale, erguia-se uma vasta cúspide de fumaça e vapor. Ao subir, captava os raios da luz cadente e espalhava-se em vagalhões cintilantes, negros e prateados pelo céu estrelado. O que pensas disso, Gandalf? Perguntou Aragorn. Dir-se-ia que todo o Vale do Mago está em chamas. Sempre há fumo acima desse vale nesses dias, disse Elmer. Mas nunca antes vi nada semelhante. Esses são vapores, não fumaças. Saruman está fermentando alguma crueldade para nos receber. Quem sabe está fervendo todas as águas do Aizen e é por isso que o rio secou. Quem sabe, disse Gandalf. Amanhã havemos de saber o que ele está fazendo. Agora descansemos um pouco se pudermos. Acamparam junto ao leito do rio Aizen. Ele ainda estava silencioso e vazio. Alguns deles dormiram um pouco. Mais tarde da noite, os vigias deram um grito e todos despertaram. A lua havia sumido.
Brilhavam estrelas lá em cima, mas por cima do solo arrastava-se uma escuridão mais negra que a noite. De ambos os lados do rio ela rolava na direção deles, rumando para o norte. Ficai onde estáis, disse Gandalf. Não sacai armas. Esperai, e ela passará por vós. Uma névoa cresceu em torno deles. No alto, algumas estrelas ainda brilhavam fracamente, mas de ambos os lados ergueram-se muros de treva impenetrável. Estavam em uma senda estreita entre torres movediças de sombra. Ouviam vozes, sussurros e gemidos, e um infindo suspiro farfalhante. A terra tremia sob seus pés. Pareceu-lhes que por longo tempo ficaram sentados, temerosos, mas finalmente a escuridão e o rumor passaram e desapareceram entre os braços da montanha. Bem que a gente podia ter uma floresta desse jeito. Longe no sul, no Forte da Trombeta, no meio da noite, os homens ouviram um grande barulho, como um vento no vale, e o chão estremeceu. E todos temeram, e ninguém se atreveu a sair. Mas pela manhã saíram e se admiraram, pois os orcs abatidos tinham sumido, e as árvores também. Muito embaixo, no vale do abismo, a relva estava esmagada e pisada, parda, como se pastores gigantescos tivessem apacentado ali grandes manadas de gado. Mas, uma milha abaixo do dique, fora escavada uma grande cova na terra, e por cima dela pedras estavam empilhadas em um monte. Os homens acreditavam que os orcs que tinham sido abatidos estavam sepultados ali. Mas se estavam junto deles os que fugiram para a floresta, ninguém sabia dizer, pois ninguém jamais pôs os pés naquele monte. Foi mais tarde chamado de Colina da Morte, e nenhuma relva lá crescia. Mas as estranhas árvores nunca mais foram vistas na garganta do abismo. Haviam retornado durante a noite e ido para muito longe, aos escuros vales de Fangorn. Assim vingaram-se dos orcs. O rei e sua companhia não dormiram mais naquela noite, mas não viram nem ouviram nada mais de estranho, exceto uma coisa. A voz do rio junto deles despertou de súbito. Houve um ímpeto de água descendo a correr pelas pedras, e, quando passou, o Aizen fluía e borbulhava outra vez em seu leito, como sempre fizera. Ao amanhecer, aprestaram-se para ir em frente. A luz veio cinzenta pálida, e não viram o nascer do sol. O ar no alto estava pesado de neblina, e jazia uma fumaça na terra em torno deles. Avançaram devagar, já cavalgando na estrada. Esta era larga, dura e bem cuidada. Através das névoas, indistintamente, podiam divisar o longo braço das montanhas que se erguia à esquerda. Haviam penetrado em Nan-Curunir, o Vale do Mago. Era um vale abrigado que só se abria para o sul. Fora outrora belo e verdejante, e o Aizen fluía através dele, já fundo e forte, antes de encontrar as planícies, pois era alimentado por muitas nascentes e riachos menores entre as colinas lavadas pela chuva, e tivera em todo o seu redor uma terra agradável e fértil. Agora não era assim. Sob os muros de Isengard ainda havia glebas cultivadas pelos escravos de Saruman, mas a maior parte do vale se tornaram um ermo de ervas daninhas e espinhos. Sarças arrastavam-se no chão ou, subindo por arbustos e ribanceiras, formavam cavernas desgrenhadas onde habitavam pequenos animais. Ali não cresciam árvores, mas em meio à relva espessa ainda podiam ser vistos os tocos, queimados e abatidos a machado, de antigos arvoredos. Era uma região triste, agora silenciosa, exceto pelo ruído pedregoso de águas velozes. Fumaças e vapores boiavam em nuvens soturnas e escondiam-se nas grotas. Os cavaleiros não falavam. Muitos tinham dúvidas no coração, perguntando-se que fim sinistro conduziria a sua jornada. Depois de cavalgarem por algumas milhas,
A estrada se transformou em uma rua larga, calçada com grandes pedras chatas, habilmente talhadas e dispostas. Não se via folha de relva em nenhuma junta. Sarjetas fundas cheias de água gotejante corriam de ambos os lados. De repente, de repente, surgiu uma coluna alta diante deles. Era negra e no topo estava posta uma grande pedra, talhada e pintada à semelhança de uma longa mão branca. Seu dedo apontava para o norte. Souberam que não deviam mais estar distantes dos portões de Isengard, e seus corações ficaram pesarosos. Mas os olhos não conseguiam penetrar as névoas à frente. Sob o braço da montanha, no interior do Vale do Mago, erguera-se por anos incontáveis o antigo lugar que os homens chamavam Isengard. Fora em parte moldado na feitura das montanhas, mas os homens de Onciente outrora tinham feito ali imensas obras. E Saruman ali morara por muito tempo e não estivera ocioso. Este era seu aspecto enquanto Saruman estava no ápice, considerado por muitos o chefe dos magos. Uma grande muralha circundante de pedra, semelhante a penhascos altaneiros, destacava-se do abrigo do flanco da montanha, de onde se afastava e aonde retornava depois. Só havia uma entrada aberta nela, um grande arco escavado na muralha meridional. Ali, através da rocha negra, fora talhado um longo túnel fechado em ambas as pontas com imensas portas de ferro. De tal modo eram construídas e postas nas enormes dobradiças, como postes de aço gravados na rocha viva, que uma vez destrancadas podiam ser movidas com um leve empurrão dos braços, sem ruído. Quem ali penetrasse e finalmente saísse do túnel ecoante, contemplava uma planície, um grande círculo, um tanto escavado como uma concavidade vasta e rasa. Media 1 milha de uma borda a outra. Fora outrora verdejante e repleto de avenidas e pomares de árvores frutíferas, irrigados por riachos que fluíam das montanhas para um lago. Mas ali não crescia nada verde nos últimos dias de Saruman. As estradas eram calçadas com lajes escuras e duras, e junto às suas beiras marchavam, em vez de árvores, longas fileiras de colunas, algumas de mármore, outras de cobre e ferro, unidas por pesadas correntes. Havia muitas casas, câmaras, salões e corredores, cortados e feitos como túneis para o interior dos muros no lado interno, de forma que todo o círculo aberto era cercado de inúmeras janelas e escuras portas. Milhares podiam habitar ali. Trabalhadores, serviçais, escravos e guerreiros com grande estoque de armas. Lobos eram alimentados e abrigados em fundos covis mais embaixo. Também a planície era perfurada e escavada. Poços desciam fundo no solo. Suas extremidades superiores estavam cobertas por montículos baixos e domos de pedra, de modo que, ao luar, o anel de Isengard parecia um cemitério de mortos inquietos, pois o chão estremecia. Os poços desciam em muitas ladeiras e escadas em espiral até cavernas bem profundas. Ali Saruman tinha tesouros, depósitos, arsenais, forjas e grandes fornalhas. Rodas de ferro giravam ali sem fim, e martelos caíam num combate surdo. À noite, plumas de vapor escapavam dos respiradouros, iluminadas por baixo com luz vermelha ou azul, ou de um verde peçonhento. Ao centro levavam todas as estradas por entre suas correntes. Ali erguia-se uma torre de forma espantosa. Fora moldada pelos construtores de outrora, que alisaram o anel de Isengard, e mesmo assim parecia um objeto não feito pelo artifício dos homens, e sim arrancados dos ossos da terra no antigo tormento das colinas. Era um pico e ilha de rocha, negro, duro e reluzente. 4 imensos pilares de pedra multifacetada eram fundidos em um só, mas perto do cume abriam-se em chifres afastados, com pináculos afiados como pontas de lança, de gume cortante como punhais. Entre eles havia um espaço estreito e ali,
sobre um piso de pedra polida gravado com estranhos sinais, um homem podia postar-se 500 pés acima da planície. Esta era Orthanc, a cidadela de Saruman, cujo nome, de propósito ou por acaso, tinha duplo significado, pois na fala élfica Orthanc significa monte presa, mas na língua da antiga marca é mente sagaz. Isengard é um lugar fortificado e admirável, e por muito tempo fora belo. E ali habitaram grandes senhores, os guardiões de Gondor no oeste, e homens sábios que observavam as estrelas. Nossa, deve ser massa. Mas Saruman lentamente o moldara para seus fins mutáveis, e o melhorara, segundo pensava, mas estava enganado. Pois todas aquelas artes e os sutis artifícios pelos quais abriu mão de sua antiga sabedoria, e que gostava de imaginar serem seus, de fato vinham de Mordor. De modo que o que ele fazia nada era, tão somente uma pequena cópia, um modelo infantil ou uma bajulação de escravo daquela vasta fortaleza, arsenal, prisão, fornalha de grande poderio, Barad-dûr, a Torre Sombria, que não suportava rival e ria da bajulação, esperando seu momento, segura em sua altivez e incomensurável força. Aquele era o baluarte de Saruman, como a fama o relatava, pois em memória vivente os homens de Rohan não haviam passado por seus portões, exceto talvez uns poucos, como língua de cobra, que vinham em segredo e a ninguém contavam o que vinham. Agora Gandalf cavalgou até a grande coluna da mão e passou por ela, e quando o fez, os cavaleiros viram, com pasmo, que a mão não parecia mais branca. Estava manchada como que de sangue coagulado, e olhando mais de perto perceberam que as unhas eram vermelhas. Sem lhe dar atenção, Gandalf continuou cavalgando névoa adentro, e eles o seguiram com relutância. Agora em toda a volta, como se tivesse ocorrido uma súbita enchente, amplas lagoas de água estavam ao lado da estrada, enchendo as depressões, e regatos desciam gotejando por entre as pedras. Por fim, Gandalf parou e lhes fez sinal. E vieram, e viram que, além deles, as névoas haviam se dissipado, e brilhava uma pálida luz do sol. A hora do meio-dia passara. Haviam chegado às portas de Isengard. Mas as portas jaziam no chão, jogadas e retorcidas, e em toda a volta as pedras, rachadas e estilhaçadas em incontáveis lascas afiadas, estavam espalhadas por todo o lugar ou amontoadas em pilhas ruinosas. O grande arco ainda estava de pé, mas agora se abria para um abismo sem teto. O túnel fora descoberto, e grandes fendas e brechas haviam sido rasgadas de ambos os lados, nas paredes, que pareciam penhascos. Suas torres estavam tornadas em pó. Se o grande mar tivesse se erguido em fúria e se abatido nas colinas de uma tempestade, não poderia ter produzido ruína maior. Mais além, o anel estava repleto de água fumegante. Um caldeirão borbulhante no qual arfavam e flutuavam destroços de vigas e longarinas, baús e pipas e equipamentos quebrados. Colunas torcidas e inclinadas erguiam seus caules estilhaçados por cima da enchente, mas todas as estradas estavam submersas. Bem longe, ao que parecia meio velado em nuvens rodopiantes, surgia a rocha-ilha. Ainda escura e alta, intocada pela tempestade, erguia-se a torre de Orthanc. Águas pálidas lhe lambiam o sopé. O rei e toda a sua companhia estavam silenciosos em seus cavalos, admirados, percebendo que o poderio de Saruman fora derrotado. Mas não podia imaginar como. E então voltaram os olhos para o arco e os portões arruinados. Ali viram, logo ao lado deles, um grande monte de entulho. E subitamente se deram conta de dois pequenos vultos deitados sobre ele, à vontade, vestidos de cinza, mal visíveis entre as pedras. Havia garrafas, tigelas e travessas ao lado deles, como se tivessem acabado de comer bem e agora descansassem da labuta. Um parecia adormecido,
O outro, de pernas cruzadas e braços atrás da cabeça, reclinava-se em uma rocha partida e soltava pela boca longos filetes e pequenos anéis de tino e fumaça azul. Por um momento, Théoden, Elmer e todos os seus homens encararam-nos pasmados. Em meio a toda a ruína de Isengard, aquela lhes parecia ser a visão mais estranha. Mas, antes que o rei pudesse falar, o pequeno vulto que respirava fumaça subitamente se deu conta deles, sentados ali em silêncio na beira da névoa. Posto de pé com um salto, tinha o aspecto de um homem jovem, ou assim parecia, apesar de não ter muito mais que meio homem de estatura. Sua cabeça, de cabelos castanhos e encaracolados, estava descoberta, mas trajava uma capa manchada de viagem, do mesmo tom e forma que os companheiros de Gandalf usavam quando cavalgavam até Edoras. Fez uma mesura muito profunda, pondo a mão no peito. Depois, parecendo não observar o mago e seus amigos, virou-se para Elmer e o rei. Bem-vindos, meus senhores, a Isengard, disse ele. Nós somos os guardiões da porta. Meriadoc, filho de Saradoc, é meu nome. E meu companheiro, que, ai dele, foi dominado pela exaustão. Nesse ponto, deu um pontapé no outro. É Peregrin, filho de Paladin, da casa de Tuque. Longe no norte fica nosso lar. O senhor Saruman está lá dentro, mas está no momento trancado com um certo língua de cobra. Do contrário, sem dúvida estaria aqui para receber tão honrados visitantes. Sem dúvida estaria, riu-se Gandalf. E foi Saruman que mandou que vigiasse suas portas edificadas e observasse a chegada de visitantes quando sua atenção pudesse se desviar do prato e da garrafa? Não, bom senhor, o assunto lhe fugiu, respondeu Merry com gravidade. Ele esteve muito ocupado. Nossas ordens vieram de Barbárvore, que assumiu a administração de Isengard. Ele me mandou receber o senhor de Rohan com palavras adequadas. Fiz o melhor que pude. E quanto a vossos companheiros? Quanto a Legolas e a mim? Exclamou Gimli, incapaz de se conter por mais tempo. Seus tratantes, seus malandros de pés peludos e cachola de lã, obrigaste-nos a uma bela caçada. 200 léguas através de pântano e floresta, batalha e morte para vos resgatar. E aqui vos encontramos em banquete e ócio, e fumando, fumando. Onde encontrastes a erva, seus vilões? Martelo e tenaz. Estou tão dividido entre a raiva e a alegria que será um espanto se eu não arrebentar. Falas por mim, Gimli, riu-se Legolas. Porém, antes eu gostaria de saber como encontrar um vinho. Uma coisa não encontrastes em vossa caçada, que é a mais esperteza, disse Pippin, abrindo um olho. Achai-nos sentados num campo de vitória, em meio à pilhagem de exércitos, e vos perguntais como encontramos alguns confortos bem merecidos. Bem merecidos, disse Gimli. Não posso crer nisso. Os cavaleiros riram. Não é de duvidar que testemunhamos o encontro de caros amigos, disse Théoden. Então são estes os perdidos de tua comitiva, Gandalf? Os dias estão fadados a serem repletos de maravilhas. Já vi muitas desde que deixei minha casa, e agora, aqui diante de meus olhos, estão mais outros do povo das lendas. Estes não são os pequenos, que alguns entre nós chamam de Hobbitland. Hobbits, se fazes favor, senhor, respondeu Pippin. Hobbits? Indagou Théoden. Vossa língua é extremamente mudada. Mas o nome assim não soa inadequado. Hobbits. Nenhum relato que eu tenha ouvido faz justiça à realidade. Merry fez uma mesura e Pippin ergueu-se e fez outra mesura profunda. Sois indulgente, senhor, ou assim espero poder interpretar vossas palavras, disse ele. E eis outra maravilha. Vaguei por muitas terras desde que deixei meu lar e nunca encontrei até agora gente que conhecesse alguma história a respeito dos hobbits. Meu povo veio do norte muito tempo atrás, comentou Théoden. Mas não vos enganarei. Não conhecemos histórias sobre os hobbits. Tudo o que dizem entre nós é que bem longe, além de muitas colinas e rios, vive o povo pequeno
que mora em tocas em dunas de areia. Mas não há lenda de seus feitos, pois dizem que pouco fazem e evitam a visão dos homens, já que são capazes de sumir num piscar de olhos, e podem mudar as vozes para imitar o piado dos pássaros. Mas parece que se poderia dizer mais coisas. Poder-se-ia de veras, senhor, disse Mary. Por exemplo, continuou Telden, eu não ouvira que lançavam fumaça da boca. Isso não surpreende, respondeu Mary, pois é uma arte que não praticamos há mais que algumas gerações. Foi Tobal de Cordenteiro, do Vale Comprido, na Quarta Sul, o primeiro que cultivou a verdadeira erva de fumo em seus jardins, por volta do ano 1070, conforme a nossa contagem. Como o velho Toby encontrou a planta? Não conheces teu perigo, Telden, interrompeu Gandalf. Estes hobbits sentam-se à beira da ruína e discutem os prazeres da mesa, ou os pequenos feitos de seus pais, avós, bisavós e primos mais remotos em nono grau, se os encorajares com indevida paciência. Alguma outra hora seria mais propícia a história do fumo. Onde está Barbárvore, Mary? Lá longe, do lado norte, creio. Foi buscar um gole de água limpa. A maioria dos outros entes está com ele, ainda ocupados com seu trabalho a colar. Mary abanou a mão na direção do lago fumegante, e, ao olharem, ouviram um ribombo e estrépito distantes, como se uma avalanche caísse do flanco da montanha. De longe, veio um rum-rum, como trompas tocando em triunfo. Então Orphan foi deixada sem vigia? Perguntou Gandalf. Há água, disse Mary, mas Tronco Esperto e alguns outros estão vigiando. Nem todos esses postes e colunas da planície foram plantados por Saruman. Tronco Esperto, creio, está junto à rocha, perto do pé da escada. Sim, está ali um ente alto e cinzento, respondeu Legolas. Mas tem os braços dos lados e está imóvel como um batente de porta. Passa do meio-dia, comentou Gandalf. E nós, seja como for, não comemos desde o começo da manhã. Porém, quero ver Barbárvore assim que seja possível. Ele não me deixou recado, ou o prato e a garrafa o expulsaram da sua lembrança. Deixou recado, disse Mary. Eu estava chegando nesse ponto, mas fui impedido por muitas outras perguntas. Eu devia dizer que, se o Senhor da Marca e Gandalf cavalgarem até a Muralha Norte, encontrarão Barbárvore ali, e ele os receberá. Posso acrescentar que ali também encontrarão comida da melhor, descoberta e selecionada por vossos humildes servidores. Fez uma mesura. Gandalf riu. Esse está melhor, respondeu ele. Bem, Telden, cavalgarás comigo para encontrar Barbárvore? Precisamos dar a volta, mas não é longe. Quando vires Barbárvore, ficarás sabendo de muita coisa, pois Barbárvore é Fangorn, o mais velho e principal dos entes. E quando falares com ele, ouvirás a fala do mais velho de todos os seres vivos. Irei contigo, confirmou Telden. Adeus, meus hobbits, que voltemos a nos encontrar em minha casa. Ali vós sentareis ao meu lado e me contareis tudo o que vossos corações desejarem. Os feitos de vossos antepassados, até onde os podeis contar. E falaremos também de Tobold, o velho, e de seu saber das ervas. Adeus. Os hobbits fizeram mesuras profundas. Então esse é o rei de Rohan, comentou Pippin a meia voz. Um velhinho simpático, muito gentil.